É o salve da igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Glória a Deus, né? Pode sentar, irmãos. Fica à vontade. Aqui nós temos a liberdade, amém? Estamos na casa de Deus. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra para nós. Abra a Bíblia, Jonas capítulo 1. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Desde o dia que a irmã missionária Benedita me convidou para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Jeová, está aqui o pastor Osvaldo, né? Que é o dirigente aqui do culto da unção. Que Deus abençoe os pastores, obreiros. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Está aqui, né? Então todos acharam. Diz assim. Vou ler. Vou com essa versão aqui mesmo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Deus, que cada coração aqui venha ser terra fértil, Senhor. Pai, que o nosso coração aqui nesta noite venha receber a Tua palavra com alegria, porque Isaías 55:11 diz que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Pai, eu creio que nesta noite todos irão levar a Tua palavra no coração para casa, e o Teu nome, somente o Teu nome, será glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Eu coloquei um tema para essa palavra: não fuja dos seus problemas, enfrente-os. Não fuja dos seus problemas, enfrente-os. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é aquela pessoa que enfrenta. Não é aquela pessoa que recua, mas se enfrenta sabendo que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Não importa qual seja a luta ou a dificuldade que nós estejamos passando, Deus é poderoso para dar a vitória. E eu meditando nesta palavra, o profeta Jonas recebeu uma ordem direta de Deus, dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregai contra ela, pois a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, precisamos aprender uma coisa, que quando nós desobedecemos a Deus, alguma coisa vai acontecer. O profeta Jonas não quis obedecer a Deus. Ele quis fugir da presença do Senhor. Parece piada, né? Tem como fugir de Deus? E ele ainda era profeta, ele conhecia o Deus de Israel. Mas ele tentou fugir da presença de Deus. E Deus deixou. Mas nós sabemos que teve consequências seríssimas, porque Jonas, o profeta Jonas, quase perdeu a vida. A sua vida ele quase pereceu. Foi a misericórdia de Deus que não deixou Jonas morrer. Aprenda uma coisa: quando Deus mandar você fazer algo, faça. Faça. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se foi hoje, faça hoje. Porque o amanhã não nos pertence.
E Jonas foi desobediente à voz de Deus. E quase morreu por causa disso. Entrou no navio, teve a tempestade, o vento forte, né? O navio quase ia perecer. E todas as pessoas que estavam no navio iam morrer por causa de quem? De Jonas. Sabe o que eu aprendo? Quando nós desobedecemos a Deus, colocamos a nossa vida em perigo, colocamos a vida da nossa família em perigo e colocamos a vida daqueles que estão perto da gente em perigo também. Quando nós não obedecemos ao Senhor, o preço é alto e pode custar a própria vida. O diabo trabalha com legalidade. Quando nós desobedecemos a voz de Deus, nós damos legalidade ao inimigo de atuar. E quando o inimigo vem atuar com legalidade contra nós, ele vem para bater forte. Porque é uma oportunidade que ele tem de derrubar, de matar, de destruir tudo aquilo que Deus te deu. E nós precisamos aprender isso nesta noite. Nós devemos viver uma vida de obediência. Coloca para mim Atos 5, 29, fazendo um favor. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que... Irmãos, nós temos que obedecer a Deus. Os apóstolos, eles sempre obedeceram ao Senhor. Muitos até morreram à espada, porque acharam melhor obedecer aquilo que Deus mandou eles fazer. Agora coloca para mim aí, 1 Samuel 15, 24. Os apóstolos obedeceram. Agora, olha aqui Saul. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Enquanto os apóstolos obedeceram à voz de Deus, Saul obedeceu quem? Temeu aos homens e obedeceu quem? Aos homens, irmãos. E qual foi o preço de Saul? 15, 24 agora. 1 Samuel 15, 22. Olha o preço aí, irmãos. Quando nós desobedecemos a voz de Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Mais um pouquinho. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui nós vimos a diferença daqueles que obedecem a Deus e daqueles que não obedecem. Saul perdeu a bênção, porque ele achou melhor obedecer à voz dos homens. E o preço foi muito alto. E todos conhecem a história do rei Saul. Qual foi o fim dele? Morte. Morte feia, né? Porque ele se matou. Então nós precisamos aprender a não brincar com a palavra de Deus. Quando Deus te dá uma ordem, obedeça. Porque se você obedecer, lá na frente você vai entender qual era o propósito de Deus. E eu meditando para um tema, né? Para essa palavra, e eu coloquei, eu achei legal, não fuja dos seus problemas, enfrente-os. Aí eu conversando com Deus à noite, aí Deus falou assim, ó: quando nós não cumprimos a vontade de Deus, desobedecendo Ele, estamos plantando um problema que em breve teremos que colher. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, desobedecendo Ele, Deus, estamos plantando um problema que em breve teremos que colher. Nós temos que obedecer, igreja. Não é mais tempo de ficar brincando com a palavra de Deus.
Não é mais tempo de vir para a igreja somente por vir. Nós temos que estar aqui nesta noite para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus, quando voltar para buscar a igreja, Ele vai vir buscar a igreja, mas vai subir um povo santo, um povo cheio, um povo obediente à sua voz. Quantos querem obedecer a voz de Deus aqui nesta noite? Aleluia, que você venha ter essa oportunidade. O profeta Jonas não obedeceu ao Senhor, porque o seu coração estava endurecido. Ele não quis. Engraçado, né? Como é que pode? O coração de um profeta, ele era igual a nós, irmãos, de carne e osso. O sangue, mesmo sangue que corria nas veias dele, corre na nossa veia hoje. Só que ele não quis obedecer o chamado. Ele não quis obedecer aquilo que Deus colocou no coração dele. É engraçado que às vezes Deus nos manda fazer coisas assim que parece loucura, né? Quem é que lembra de Moisés? Quando Deus mandou ele falar com a rocha. Irmão, se eu falar isso para o povo do mundo, eles vão fazer o que de mim? Eles vão rir. Quê? Falar com a rocha para a rocha da água? Eu acho que esse cara aí não gira bem não, né? Às vezes Deus vai mandar de fazer coisas loucas. Coisa que para os nossos olhos parece absurdo, mas não é. Aleluia, Deus sempre vai mandar você fazer alguma coisa, mas é para que o nome dele seja glorificado. 1 Coríntios 1,18, coloca aqui para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 27 e 28, desse mesmo capítulo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus vai usar as coisas loucas mesmo. Não para nós que somos a igreja, mas para o mundo que está lá fora sem Cristo. Eu lembro de um testemunho que Deus falou assim para o rapaz: sobe no viaduto e grita 3 vezes, Jesus te ama. E aquele rapaz, servo de Deus, obedeceu a voz, pegou seu carro, foi no viaduto determinado, subiu lá e falou 3 vezes, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Entrou no seu carro e foi embora. Só que ele não sabia que embaixo do viaduto tinha uma pessoa que ia se matar. Que embaixo do viaduto tinha uma pessoa que estava com depressão e ia tirar a vida. Só que antes de ele tirar a vida, ele fez uma prova com Deus. Falando, Deus, se o Senhor realmente me ama, me prova. Se o Senhor realmente existe, me prova. E na hora que aquele jovem ouviu aquele servo de Deus gritando 3 vezes que Jesus o amava, ali mesmo ele se quebrantou. Ali mesmo, depois ele foi para a igreja e entregou a vida para Jesus. Coisas loucas, irmãos. Às vezes Deus sempre vai mandar a gente fazer uma coisa que para os nossos olhos nós não entendemos. Mas lá na frente, Deus vai ter um propósito com esse negócio. Eu lembro que uma vez, eu novo convertido, fui pregar dentro do ônibus. Irmãos, eu nunca vi tanta manifestação espiritual dentro do ônibus. Não, o ônibus, vamos dizer assim, pegou fogo. Não sei se essa é a palavra certa. Que como eu peguei a palavra e comecei a falar, passei a roleta lá e comecei a falar de Jesus. Teve pessoas que gritaram comigo. Teve um motorista que me chamou de louco. Esse cara é um louco. Eu não posso fazer nada com ele, ele é doido. Como é que eu vou mandar ele calar a boca se ele é doido? Pessoas xingaram, os crentes dentro do ônibus falavam, glória a Deus. Ficava assim, ó, glória a Deus.
Eu recebi até revelação dentro do ônibus. Mas a palavra de Deus foi entregue. E eu fui embora feliz da vida, porque eu vi a manifestação de Deus naquele dia. E Deus manda a gente fazer isso, que para nós não entendemos. Mas Deus tem um propósito. Quando Deus mandar você fazer algo, Deus tem um propósito com isso. Quando Deus te entregar uma palavra, Deus tem um propósito com a palavra que Ele te entregou. E nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã só existe para Deus. Nós, comedores de arroz e feijão, não, mas para Deus existe. Agora, qual foi o motivo que... Quem é que pode chutar aqui e falar por que Jonas não quis ir? Cadê os estudiosos da palavra? Por que Jonas não quis ir? Vou provar agora. Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas 4, versículo 1. Diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Pode continuar, até o 4. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, pois isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. 4. E disse o Senhor: faze bens, que assim te ires. Foi a ira que não deixou Jonas ir para Nínive pregar a palavra. Foi em outras versões, vai falar ressentimento. Aqui na minha mesmo, ó. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Jonas estava com ressentimento de Nínive. Sabe por quê, irmãos? Deus sempre usou o império assírio para castigar Israel. Sempre quando Israel pecava, Deus levantava a Síria para ir lá em Israel castigar eles. E com o passar do tempo, eles ficaram com raiva do império assírio. Nínive era a capital da Síria. A Síria naquela época era a nação mais poderosa que tinha. E era um povo mau, era um povo cruel. Tipo, sabe qual era o hobby deles lá? Mutilar os seus inimigos. Quando eles pegavam os seus inimigos, eles torturavam, mutilavam. Tipo assim, mata 5 hoje e deixa 10 pendurados para amanhã. Assim era o império assírio. Eles não tinham dó nem misericórdia do próximo. E por isso que Jonas não quis ir. A vontade de Jonas, do profeta Jonas, é que Deus destruísse o império assírio. Olha só que falha, né, irmão? Tanto que a gente é falho. O ódio, o ressentimento foi mais forte do que a vontade de Deus. Só que o preço foi muito alto, irmãos. Que prova Jonas passou, né? Irmão, imagine você se jogar de um navio no meio do oceano. Irmão, imagine que prova foi aquela de Jonas. Se me jogarem no mar, a tempestade vai acabar. E pegaram o Jonas, e Jonas foi lá, jogaram o Jonas dentro do mar, ele afundou, a tempestade acabou e Jonas foi descendo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele mandou um grande peixe para quê? Para engolir Jonas. Para guardar, para proteger. Aí pegou Jonas e deu a volta e levou ele lá para Nínive. Para ele pregar a palavra que Deus tinha colocado em seu coração. Foi o ressentimento que não deixou Jonas ir para Nínive. Foi a ira, foi o ódio, foi o rancor, foi a amargura. Irmão, olha só que coisa terrível. Nesses 28 anos que eu tenho de evangelho, eu já vi muitas pessoas morrerem por causa de ódio. Muitas pessoas matarem outras por causa de ódio. Muitas pessoas brigar de porrada por causa de ira.
Eu já vi nesses 28 anos. Pessoas que não quiseram se entregar ao Senhor. Acharam que a ira era mais importante do que o perdão. Acharam que a ira era mais importante do que o amor. E essas pessoas pagaram um preço alto. Porque não quiseram quebrantar o coração, né? Essa é a palavra. Não quiseram se humilhar. Não quiseram se arrepender. Igreja, é tempo de se humilhar. É tempo de lançar fora aquilo que vai tirar você do arrebatamento. É tempo de você lançar fora aquilo que está no seu coração, que entristece o Espírito Santo. Quantas pessoas estão entristecendo a Deus por causa do ressentimento, por causa da ira? Eu não vou mais pregar a palavra porque eu estou irado. E se tranca num quarto e fica um ano lá trancado. Porque a ira foi mais forte do que o perdão. A ira foi mais forte do que a misericórdia. E já é a última hora. Não é mais tempo de nós brincarmos de ser cristão. A qualquer momento, esses céus vão se abrir e Jesus vai levar a igreja. Quantos querem subir? Aleluia! Nós cremos, irmãos, que falta pouco tempo para a igreja ser arrebatada. Por isso que Jonas não quis ir a Nínive, porque ele estava ressentido com o império assírio. Sabe aquela oração que todos têm que morrer? Oh Deus, mata eles. Oh Deus, eu tenho um ódio daquele povo, destrua aquela nação. Não era só Jonas que estava ressentido, era toda uma nação. Porque Deus sempre usou o império assírio para castigar Israel quando eles aprontavam. E o ódio tomou conta do coração daquele povo. E o desejo daquele povo, do povo de Israel, era que Deus destruísse Nínive. Por isso que Jonas não quis ir. Não vou lá não. Porque a vontade de Jonas pensou assim: se eu não for, a palavra não vai ser entregue e Deus vai destruir aquela nação. Olha o pensamento de Jonas, irmãos. Por isso que ele fugiu. Se eu não for, eu não vou levar a palavra e Deus vai destruir aquela nação igual fez com Sodoma e Gomorra. Vai cair fogo lá e vai matar todo mundo. Só que nós precisamos aprender uma coisa: que Deus não pensa igual o homem. A salvação não era só para o povo judeu. A salvação não era só para Israel. A salvação também era para os gentios. Nós aqui nesta noite, nós éramos gentios, mas um dia a graça do Evangelho entrou na nossa vida através de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? O povo de Israel quis rejeitar a bênção, nós vamos lá e, opa, essa aqui é minha, eu seguro e não largo mais não. A graça do Evangelho nos alcançou nessa noite, irmãos. A salvação agora faz parte da nossa vida. Você crê que o teu nome está escrito no livro da vida? Você crê que quando a trombeta tocar, você vai subir mais rápido do que um foguete para o céu? Aleluia! Nós precisamos aprender isso nesta noite. A salvação não é só para nós. A salvação é para o mundo lá fora, que ainda não conhece o poder do Evangelho. E eu meditando, 3 coisas eu aprendi aqui. Primeiro, Deus levantou você para pregar o Evangelho. Assim como Deus levantou o profeta Jonas para pregar lá em Nínive, Deus levantou você aqui nesta noite para pregar a palavra em Brasília. Coloca aqui para mim, Marcos 16:15. É uma palavra que todos conhecem, né? Evangelho de Marcos 16:15. Glória a Deus. Evangelho de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe qual é o mistério da igreja? Pregue, pregue e pregue a palavra de Deus. Aonde você for, pregue a palavra.
No trabalho, pregue a palavra. Na faculdade, prega a palavra. Na escola, prega a palavra. Na fila do ônibus, prega a palavra. Tenha a oportunidade de levar o evangelho para frente. Aleluia! Coloca para mim Atos 1:8. Atos 1:8, fazendo um favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que esse versículo que nos ensina, irmãos? Que nós temos que pregar o Evangelho a todas as tribos, línguas, nações, povos, etnias. Eles precisam ouvir o Evangelho. Como é que os muçulmanos vão conhecer a Cristo se eu e você não ir lá pregar a palavra para eles? Quem tem fé, irmão, para ir lá no Iraque ou no Irã e pregar o Evangelho? Quem tem fé? 5 pessoas levantaram a mão, irmão. É muita fé, né? Muita fé, né, varão? Comprar uma passagem lá para a capital Teherã, capital do Irã, e falar de Jesus assim: Jesus ama vocês, irmãos. Ali é pena capital, vai preso na hora, pena de morte. Aleluia, mas esta é a vontade de Deus na nossa vida. Então eu aprendi que nessa palavra de Jonas, primeiro, Deus levantou você para pregar o Evangelho. Segundo, ame os teus inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 17. O profeta Jonas não quis amar os inimigos, mas nesta noite nós temos que amar. A ninguém tornei mal por mal. Procure as coisas honestas perante todos os homens. Continua. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Continue. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Continua. Portanto, olha aqui, irmão, que palavra forte, irmãos. E essa palavra é para nós aqui nesta noite, amém? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quantos querem amar o inimigo? Quantos querem amar os inimigos nesta noite? Quantos querem pedir perdão? Amanhã, hoje ainda, irmão, pega o telefone e peça perdão. Se está com raiva de alguém, do seu inimigo, irmão, me perdoa. Mas não importa, mas tem aquela justificativa, né? Mas foi ele que começou, irmão, não importa. Peça perdão primeiro. No mundo espiritual, quem pede perdão primeiro, ganha a medalha de ouro. Posso ouvir, amém? No mundo espiritual, quem pede perdão primeiro, leva a medalha, leva o troféu, irmãos. E não é mais tempo de nós nos irarmos. Não é tempo de ter inimigo, é tempo de ter amigo. Quantas pessoas não vão subir por causa do ódio do irmão? Eu odeio aquele irmão. Eu lembro quando era do mundo, a gente tem aquela mania besta, né? Não vou com a cara dele. Nem conhece a pessoa, irmãos. É sim ou não? Não era assim, irmão? Quem é assim? Tem alguém aí? Né? Chega uma pessoa no trabalho, sabe que o irmão é caladinho, sabe que o irmão é brincalhão. Eu não vou com a cara desse rapaz. Irmão, nós nem conhecemos a pessoa. É engraçado que essas pessoas são as mais legais, sabia disso? Quando você procura conhecer essa pessoa, você vai descobrir que essa pessoa vai ser o seu melhor amigo. E às vezes o inimigo já tenta colocar a ira no nosso coração, para a gente odiar, para a gente se irar, para a gente não perdoar. E quantas pessoas vão perder a bênção porque não querem perdoar? Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é nem contra carne e sangue, mas ela é espiritual, irmãos. A nossa guerra espiritual não é contra o irmão A, ou o irmão B, ou o tio C, ou o cunhado A, não é. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. E Deus vai colocar brasas de fogo. Irmão, que palavra forte. Quantos querem receber brasas de fogo na cabeça? Então ame, viu? Ame o seu próximo. Perdoe o seu próximo. Perdoe aquele que ofendeu você. Deus só vai te usar se o amor e o perdão estiver dentro de você. Se não tiver amor, se não tiver perdão, não tem vitória. No mundo espiritual o inimigo fica de olho.
E quando ele sabe que você é um cara irado, ele sempre vai levantar uma circunstância para você se irar. Quando o inimigo vê que você não libera perdão, ele sempre vai colocar circunstância para você não perdoar também. Porque ele conhece você. Meu irmão, nós vivemos um mundo espiritual. O demônio tem o poder de ficar 1 ano na porta da sua casa te vigiando. 1 ano ficando lá, ó. Só ficando lá te observando. Vendo suas falhas, vendo as suas fraquezas, conhecendo o seu lado forte também, conhecendo as suas estratégias. Será que compensa perder o arrebatamento por causa de ira? Será que compensa, irmão, perder essa maravilha que vai ser a volta de Jesus por causa de um rancor, por causa de um ressentimento? Eu não vou lá porque eu não gosto dele, irmãos. Vai lá sim, porque Deus vai te usar. Às vezes tem pessoas que perguntam assim, pastor Marcelo, é certo eu ir em um aniversário que o povo é do mundo? Olha, rapaz, se você for convidado, vai. Mas você não é obrigado a beber, você não é obrigado a ficar, né? Vem a musiquinha e já começa. Você não é obrigado a dançar. Você vai lá, se alimenta, abraça, leva o presente, se te dá a oportunidade, ore lá e vai embora, irmão. Sua missão já foi cumprida. O ganhador de alma, ele é sábio. O ganhador de alma, ele é inteligente, ele sempre vai arranjar uma estratégia para levar o evangelho. Ele sempre vai ter uma estratégia para alegrar o coração de Deus. Eu falo isso para meus filhos direto. Pode ir, uai. Agora você não é obrigado a beber, fumar, não, vai lá, né? Vai lá almoçar. Vai que o almoço está melhor do que aqui de casa. Vai lá, meu amigo, aproveita. Vai lá que lá é um churrasco, né? Tem suco, tem Coca-Cola, aproveita. Vai lá e depois você volta para casa, dando glória a Deus e aleluia. Isso tem que estar no coração do crente. Não é tempo de nós perdemos tempo com coisas bestas. Mateus 5,10, fazendo um favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Coloca para nós, fazendo um favor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, irmãos. Quem é bem-aventurado aqui? Seja bem-aventurado, irmãos. Se alguém se levantar contra você, é porque você está dando fruto. E toda árvore que dá fruto, leva pedrada ou não leva? Oi, irmão, já levei tanta pedrada nesses 28 anos de crente. Cada pedrada, às vezes vem pedrinha desse tamanho, às vezes vem pedrada desse tamanho. Mas nós estamos aqui em pé, pela glória de Deus, irmãos. Não vai ser nada que vai me tirar desse grande amor que é servir a Deus. E por último, resolva os seus problemas com Jesus. Coloca para mim aqui, Mateus 28, versículo 20. Aleluia. Queria chamar o mensageiro de louvor. Amém? Vai cantar o hino aqui rapidinho. Amém? Já pode se preparar aqui. Acharam aí? Parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, não dos séculos. Vamos ficar de pé. Aleluia.